Fala pessoal, aqui é o professor Ronaldo Bastos. Hoje eu quero explicar para vocês o que é esse orçamento de guerra, né? Ele é fruto de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que foi aprovada no segundo turno agora pela Câmara dos Deputados. Ele institui um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, né? Um regime extraordinário quer dizer essa palavra extraordinário, um regime excepcional. Ele modifica o artigo 115 do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e estabelece esse regime excepcional para incrementar gastos públicos como forma de combater o coronavírus, a nossa pandemia que está assolando vários países, inclusive o Brasil, né? O que é que essa emenda constitucional ela autoriza? Essa emenda constitucional autoriza a separação do orçamento. Como a gente vai ver mais para frente, para aqueles que têm um pouco mais de paciência, existe um princípio que orienta o orçamento público, que é o princípio da unidade, ou seja, cada ente federativo, a União, Estados, Distrito Federal e municípios têm apenas um único orçamento. Então, essa emenda constitucional, ela excepcionaliza esse princípio da unidade e cria um orçamento paralelo, que é esse orçamento dedicado aos gastos públicos decorrentes do combate ao coronavírus. Então, qual é a consequência direta disso? É que, no que se refere a esse orçamento extraordinário, os chefes do executivo não precisarão obedecer a atender às exigências de controle do uso dos recursos públicos, o que nós conhecemos como regra de ouro, né? A regra de ouro impede que um governo ele se endivide para pagar despesas correntes como luz, água, prédios públicos, pessoal, regime de pessoal, com o objetivo de preservar a sanidade fiscal de cada ente federativo. É essa a informação. Para você que gosta só de imitar e gosta de ver uma notícia em 2 minutos, pronto, a informação já está dada. Não vou falar nada do ponto de vista informativo, factual, diferente do que eu já falei até agora. A partir desse momento, o vídeo é para aqueles juristas ou não que se interessam em entender as regras jurídicas por trás dos fatos políticos. Pois bem, vamos primeiro falando para a gente entender quais são os perigos desse regime extraordinário fiscal, que na minha compreensão é um regime que é necessário, mas quais são os perigos e por que a sociedade civil vai ter que estar atenta. Seguinte, todas as pessoas, elas precisam fazer um planejamento de, digamos assim, sobrevivência. Todas as pessoas precisam de dinheiro, e todas as pessoas têm gastos, pelo menos se você é um adulto e não mora com os seus pais, né? Você precisa ter um salário, ou se você é um empreendedor, você precisa ter lucro na sua empresa, precisa de dinheiro para sobreviver. Por quê? Porque você tem gasto com vestuário, tem gasto com alimentação, tem gasto com moradia, tem gasto com transporte, tem gasto com lazer, são muitos os gastos. Então você precisa estabelecer um planejamento do que você vai ganhar, do que vai entrar na sua conta de dinheiro, o que a gente chama de receita, e do que você vai gastar, que a gente chama de despesa. Esse é um conceito básico de orçamento. Se eu fosse forçar um pouco a barra, a gente poderia pegar esse conceito básico e trasladar para a noção de orçamento público. Todo ente federativo, todo governo, ele precisa estabelecer, fazer um planejamento de quais as receitas que ele vai receber e quais as despesas que ele vai ter, quais são os gastos que ele vai ter. Então ele tem que ter um planejamento de quanto em média ele vai receber de receita. Como é que um governo ele cria receita? Através de tributos. Nós pagamos, se nós temos um imóvel, nós pagamos IPTU. Se nós temos um carro, nós pagamos IPVA. Nós pagamos ICMS,
nós pagamos ISS, enfim, uma série de tributos, imposto de renda, uma série de tributos, né? E esses tributos entram nos cofres públicos como forma de receita. Só que o poder público ele tem que prestar uma série de serviços públicos, né? Essas são as despesas. Além do que, ele tem que pagar o próprio funcionamento da máquina pública, né? Luz, água, telefone, aluguéis de prédios, o pessoal, né, os servidores públicos, né? Então é isso que é composto o orçamento público. Só que para a gente entender esse orçamento público, a gente tem que ter a noção do que os juristas chamam de ciclo orçamentário. Ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário é um processo dinâmico e contínuo que tem várias etapas e por meio das quais os orçamentos são discutidos, são elaborados, são aprovados, são executados, são avaliados e julgados. Então vai desde a discussão do que vai estar no orçamento até o julgamento de como o chefe do executivo executou esse orçamento, se ele cumpriu essa lei ou não. Por que cumpriu essa lei ou não? Porque o orçamento é composto de uma série de leis. Basicamente, se a gente pega o capítulo sobre finanças públicas lá na nossa Constituição, vocês vão ver que tem 3 grandes leis que compõem o orçamento público, né? A primeira é o Plano Plurianual, a segunda é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a última é a Lei Orçamentária da União. O plano plurianual é um planejamento de médio a longo prazo, que segundo a doutrina, ela diz que esse plano plurianual tem 4 anos. Ou seja, o governo vai fazer um planejamento de, nesses 4 anos, como é que ele vai oferir receita para dar conta das suas despesas, dos gastos públicos e da sua manutenção enquanto entidade política. Esse plano plurianual é dito de médio a longo prazo porque tem esses 4 anos de planejamento. Só que é preciso que seja aprovada uma lei para prever o orçamento de cada ano. E o chefe do executivo só pode executar um serviço público, só pode autorizar um programa público como um Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida e outros programas públicos, se isso tiver dotação orçamentária daquele ano. E essa dotação orçamentária anual é feita primeiramente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que depois se consolida na Lei Orçamentária da União. Então tudo que eu vou gastar em 2020 tem que estar previsto no orçamento de 2019, no orçamento aprovado lá em 2019. E o que é que acontece se o chefe do executivo gastar mais do que está previsto ali, ou gastar diferente do que está previsto ali? Isso é um crime, chamado de crime de responsabilidade. Como vocês sabem, por causa da ex-presidente Dilma Rousseff, crimes de responsabilidades ensejam ações de impeachment, e impeachments podem retirar o presidente da República do exercício do poder. A única forma no sistema presidencial de retirar o presidente da República do poder é através de ações de impeachment. E aí eu chego na questão do orçamento de guerra. Ocorre que, quando a gente estava lá em 2019 aprovando o orçamento desse ano, não existia coronavírus. Muito menos se existia a possibilidade, ou se cogitava a possibilidade de existir uma pandemia. Muito menos, mesmo que alguns cogitassem, como alguns artigos mostram que uma epidemia viral era provável de acontecer, muito menos se imaginava que isso poderia atingir o Brasil com mortes, com quarentena, lockdown, etc. Então, foi preciso que o Congresso Nacional ele se reunisse para fazer uma dotação orçamentária de gastos públicos para combater o coronavírus, né? Porque esse combate ao coronavírus só se faz com muito gasto público, né? Para você fazer, por exemplo, uma política de isolamento social ou até de lockdown, você tem que ter muita polícia, tem que ter muitos servidores fiscalizando essas pessoas.
E para você combater o coronavírus, você tem que construir UTI, leito de UTI, você tem que construir hospital, você tem que pagar hora extra para os funcionários da saúde que estão trabalhando feito loucos, etc, etc. Então, o que é que foi feito? Foi se pensado nesse chamado orçamento de guerra, que é a separação entre o orçamento da União e um orçamento paralelo. A Constituição, em regra, e por isso que foi feita uma emenda constitucional, a Constituição veda orçamentos paralelos. Tem um princípio que é consagrado constitucionalmente chamado de princípio da unidade, que ela diz que cada ente federativo só pode ter um orçamento. Então, se o objetivo foi criar um orçamento paralelo voltado para as ações de combate ao coronavírus, tinha que ser feita uma modificação na Constituição, uma emenda constitucional. E mais uma vez, informação que eu já dei no início do vídeo para os apressados, né? Esse orçamento de guerra institui um sistema extraordinário fiscal, financeiro e de despesas, né? De modo que nesse sistema, com um orçamento voltado especificamente para as ações de combate ao coronavírus, não vai funcionar a chamada regra de ouro, em que o agente público, o chefe do executivo, só pode gastar aquilo que tiver dotação orçamentária, né? E portanto, mexi na câmera aqui, o fato de ele gastar a mais, ou seja, passando inclusive o teto de gastos estabelecido na emenda constitucional 95, não vai ensejar crime de responsabilidade, logo ninguém vai poder entrar com ação de impeachment com esse fundamento para o chefe do executivo que ultrapassar esse teto de gastos. Existe uma série de disposições nessa emenda constitucional, como as contratações que ficaram liberadas independentemente de dotação orçamentária, criação de despesas extraordinárias e no que atina a própria prestação de contas, tem atuação do Banco Central também que foi modificada, permissão do Banco Central para vender certos títulos públicos que ele anteriormente não era autorizado a vender autonomamente, etc. Foi feita uma série de modificações para criar esse regime extraordinário de fiscalidade financeiro, relativo ao direito financeiro e relativo às despesas. É isso, sistema, esse orçamento de guerra é a separação de um orçamento voltado para o coronavírus, onde não vigora as regras do crime de responsabilidade, regra de ouro, do orçamento da União, que ainda permanece o orçamento da União. Todas as ações que puderem ser feitas com respeito à responsabilidade fiscal atinentes ao regime da União, ao orçamento da União, devem ser feitas. Só as ações do coronavírus têm essa excepcionalidade. E a sociedade civil tem que ficar de olho, porque onde se cria excepcionalidade, onde se autoriza gasto público sem um mínimo controle, um mínimo controle é um exagero meu, mas sem um controle rígido que é feito ao orçamento da União, pode ter mais corrupção e mesmo que não haja corrupção, esse gasto público desenfreado a gente pode sofrer lá na frente. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. As dúvidas vocês deixem aqui no comentário. Até amanhã.